Senhor presidente, eu não quero abordar nessa minha manifestação de hoje o assunto que tem tornado praxe e sucessivos discursos recorrentes com relação ao processo de impeachment que está em tramitação nessa casa. Eu não quero falar sobre as pedaladas fiscais, eu não quero falar sobre a edição de decretos que foram emitidos sem a devida autorização legislativa, que está em discussão na comissão especial do impeachment, da qual nós estamos tratando. Eu quero tratar de um assunto que, na minha opinião, é muito importante. Eu quero falar do agronegócio brasileiro. O agronegócio, ele exerce um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do Brasil, pois ele responde por quase 1/4 do produto interno bruto, ou seja, toda a riqueza produzida no Brasil, 1/4 dela vem do agronegócio. É responsável por mais de 40% das nossas exportações. Então, de tudo que é exportado no país, mais de 40% vem do agronegócio. E o que é mais importante ainda, cerca de 30% da força de trabalho também vem desse vetor econômico importantíssimo e que merece, de certa forma, a nossa consideração. E o que é mais importante, enquanto a economia, o ano passado, cresceu menos 3,8%, então cresceu negativamente 3,8%, o agronegócio, ainda com todas as dificuldades enfrentadas, cresceu 1,8%. Portanto, nós não podemos poupar recursos nem esforço para continuar incentivando esse setor, que representa uma estratégia viva de um crescimento econômico, de geração de oportunidade e de riqueza para nosso país. Entretanto, senhor presidente, a situação econômica pela qual passamos tem afetado setores estratégicos do nosso setor produtivo. O meu estado, o estado de Santa Catarina, é um exemplo de que é possível ter uma produção agrícola baseada nas pequenas e médias propriedades. Porém, também sofre com as consequências da política econômica que estamos passando nos últimos tempos. Santa Catarina se destaca como o maior produtor brasileiro de carne suína, abastecendo um mercado com cerca de 800 mil toneladas anuais, mas enfrenta um período de dificuldades devido ao custo de produção que coloca o setor em estado de alerta, em estado de emergência, antevendo até uma possível inviabilização desse setor econômico, principalmente em Santa Catarina, no sul do Brasil, incluindo aí o Rio Grande do Sul, o Paraná e outros estados do sul do país. Entretanto, para exemplificar isso, senhor presidente, um dos problemas que tem afetado fundamentalmente e substancialmente a suinocultura de Santa Catarina está exatamente no preço dos insumos para alimentar essa cadeia produtiva. Dentro desses insumos, o milho responde por mais de 50% para alimentar a cadeia. E vejam, senhoras e senhores senadores, a incoerência e a dificuldade, até difícil de acreditar. O quilo do suíno, hoje vivo, rende em torno de R$ 3,20, números aproximados, né? Mas o custo de produção atualmente, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência que é uma atuante senadora e presidente da Comissão de Agricultura, os números são alarmantes. Enquanto o custo de produção gira em torno de R$ 3,20, o custo é de aproximadamente R$ 4,00.
Olha só a diferença. As pessoas, é exatamente o contrário. Os produtores estão produzindo e estão produzindo com prejuízo. Estão pagando para produzir. É um negócio que tem uma morte anunciada, porque ninguém pode produzir durante muito tempo com esse prejuízo. E é uma dificuldade que nós temos que nos debruçar em cima dela para encontrar uma alternativa rápida, porque a alternativa tem que ser para esse ano, não pode ser para o ano que vem. O ano que vem já é outra safra, já é outra realidade. Isso é quase como a saúde. Se a gente não enfrentar a saúde no momento que ela tem que ser enfrentada, no momento que nós vamos enfrentá-la, talvez seja tarde demais. E talvez é o que esteja acontecendo em Santa Catarina, no Brasil, com relação ao agronegócio e com relação à suinicultura. Eu vejo que o tempo passa rápido demais, mas eu vou pedir só uma tolerância para o nosso prezado e estimado senador Paulo Paim, só para mim dar uma sequência aqui, mas não prometo que não vou ultrapassar os 2 ou 3 minutos. E o principal problema... Ninguém viu lá de baixo, que eu dei uma piscada para o senhor aí, para ser tolerante, como eu fui com todos. Eu também quando eu assumo a presidência com muita honra, eu procuro também contemplar, vamos dizer assim, os senadores com o tempo necessário. E todos nós temos que ter em mente que os outros senadores também inscritos desejam usar a palavra. Então, eu agradeço Vossa Excelência e vou dizendo que o principal problema apontado em Santa Catarina com relação aos insumos é que Santa Catarina é deficitária com relação à produção do milho. Ela produz cerca de 2,5, 3 milhões de toneladas, enquanto a necessidade para alimentar a cadeia produtiva é de 3, de 4, de 5, se atualizar esses números. E isso é muito grave, porque o mais importante disso tudo é o seguinte, que Santa Catarina precisa importar milho. E normalmente importa esse milho do Centro-Oeste. E acreditem, se quiserem, senhoras e senhores senadores, Santa Catarina poderá comprar no Mato Grosso, por exemplo, senador Bezerra, uma saca de milho por R$ 23,00, só quando ela chega a Santa Catarina, é difícil de acreditar, ela chega com R$ 53 ou R$ 54,00. O preço do frete, senador Paim, é muito superior ao preço do produto. Olha só, e aí eu quero voltar aqui à triste e dramática realidade que nós estamos vivendo com relação à logística desse país, à infraestrutura, que nós estamos atrasados 20, 30, 40, 50 anos. E eu não quero culpar o governo de plantão, eu quero dizer que o Brasil, enquanto instituição, ele está atrasado, nós precisamos avançar nessa área, porque é através da infraestrutura, através das nossas estradas, das nossas ferrovias, dos nossos portos, dos nossos aeroportos, que nós transportamos a riqueza desse país. E a riqueza desse país não pode ir para o frete, não é possível. Não é possível que isso possa acontecer. Então, eu faço aqui um apelo dramático ao Ministério da Agricultura, no qual nós já fizemos várias audiências, e a coisa não sai do papel. E aí, eu vou resumindo a minha participação, dizendo que cada dia mais eu me convenço que o Brasil está muito distante dos nossos sonhos. O Brasil não funciona, ele é burocrático, ele não avança. Nós sabemos o problema, nós diagnosticamos o problema, nós planejamos ações e as ações não saem do papel. Como, por exemplo, a Conab tem um papel importante nessa questão do milho de Santa Catarina, sobretudo porque é um órgão regulador. Só que a Conab precisa de recursos para adquirir o produto na época própria, para que na época própria também ela possa distribuir e fazer o equilíbrio do mercado com relação ao preço. Se ela não tem os recursos para adquirir o produto, ora, evidentemente que na época própria ela não vai ter
o estoque necessário para fazer a regulação. Então, a questão é de planejamento, mas eu tenho certeza que os altos servidores dos ministérios dessa Casa Legislativa, eles sabem o que tem que fazer. E eles demonstram para as autoridades o que tem que ser feito. Entretanto, as coisas não saem do papel, elas não avançam. A burocracia, nós somos consumidos pela burocracia, enquanto os recursos, por exemplo, agora, recursos inclusive subsidiados pelo governo, para auxiliar os agricultores de Santa Catarina, está no banco, mas eles não conseguem retirar. Quer dizer, então, na verdade, nós estamos enfrentando dificuldade de toda a ordem. Mas eu quero, para concluir, senhor presidente, só dizer que hoje nós participamos de uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da qual voltamos a discutir esse assunto. Foi uma audiência extremamente promissora. Fiquei impressionado, inclusive, com a manifestação do senador Donizete Nogueira, que quando se manifestou, mencionou que tinha ficado muito satisfeito porque os expositores realmente deram uma aula, uma audiência pública. O senhor é mestre em audiência pública, senador Paim, né? O senhor é o recordista de audiência pública nessa casa. E a cada audiência pública que nós realizamos, nós realmente temos um avanço significativo nos nossos conhecimentos. Portanto, eu quero parabenizar a senadora Ana Amélia, que é a presidente da nossa comissão, agradecer a presença dos expositores, que eu queria mencionar aqui, mas em função do meu tempo eu vou declinando, e solicitando ao Ministério da Agricultura que possa providenciar uma agenda mínima para dar conforto e segurança jurídica aos nossos produtores e os nossos suinicultores de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.